Olá, o meu nome é Raul Ribadave, sou produtor de vinhos e formador W7. Meu nome é Lana Ruff, sou também formadora de vinhos e sommelier, e hoje estamos aqui no Club Direct Wine para ajudá-la a aprender mais sobre vinhos. Vamos a isso! Olá! No Club Direct Wine deste mês vamos falar sobre vinhos brancos ibéricos. É um fato que a Península Ibérica é uma região do continente europeu com temperaturas relativamente elevadas quando comparada a outras regiões vitivinícolas da Europa. Na Espanha, por exemplo, se pensarmos bem, não existe uma produção extremamente relevante de vinhos brancos, salvo algumas regiões como, por exemplo, Rías Baixas, na Galícia, ou Rueda, ou mesmo Chacolí, no País Basco. Mas se pensarmos, por exemplo, em regiões como Ribera del Duero ou Rioja, a produção de vinhos brancos nessas regiões consegue vinhos de qualidade, de fato, mas os vinhos brancos são uma gota no oceano de vinhos tintos dessas regiões. Em Portugal, em contrapartida, a história já é outra. Não é? Portugal tem 1000 quilômetros de costa, grande parte da sua fronteira é litorânea com o Oceano Atlântico, portanto existe essa influência muito forte das brisas marítimas que acaba por moderar a temperatura em todo o território continental português. E por isso a produção de vinhos brancos é disseminada mesmo por todo o país. Uma coisa que atesta essa diferença entre Portugal e Espanha é o número de variedades brancas autóctones. Na Espanha temos cerca de 40 variedades, enquanto em Portugal esse número já passa para 130. E isso mostra, isso é sintomático da diversidade de vinhos brancos que temos em Portugal. Tanto em um país quanto outro. O que se fez ao longo do tempo foi encontrar as circunstâncias ideais para que essa produção atingisse de fato parâmetros de qualidade. Então, altitudes mais elevadas, solos com maior capacidade de drenagem, métodos de vinificação específicos e, sobretudo, castas que fossem realmente adaptadas a essas temperaturas mais elevadas. Neste pack, vamos trazer 4 vinhos de Portugal e de Espanha que sejam capazes de mostrar um pouco todas essas características. Vamos a isso. Não podíamos começar este pack com outra região que não fosse Rueda, na Espanha. Rueda é a região em que encontramos em todas as grandes superfícies, na restauração, em todo o território espanhol. Se formos a qualquer bar de tapas, restaurante na Espanha e pedirmos um vinho branco a copo, é extremamente provável que o vinho servido vá ser um vinho de Rueda. Rueda é uma região que tem 2 estilos principais de vinhos. O primeiro deles são os vinhos feitos em larga escala, a partir da uva verdejo, normalmente misturada também com Sauvignon Blanc. São vinhos feitos com altíssimos rendimentos, muitas vezes com adição de leveduras selecionadas, para que esses vinhos tenham um apelo mais comercial, com bastante exuberância, bastante aromaticidade. E o segundo estilo são vinhos feitos normalmente com vinhas plantadas nas melhores zonas de Rueda, normalmente com maior quantidade de vinhas velhas, portanto menores rendimentos, sem adição de leveduras selecionadas e 100% verdejo. Esses vinhos são mais neutrais, mas também muito mais intrigantes e menos unidimensionais. Javier Sanz, o produtor que trouxemos aqui para o primeiro vinho, é um produtor que se enquadra, sem sombra de dúvida, na segunda categoria. É o produtor com a maior superfície de vinhas velhas de Rueda. Eles estão no coração de La Seca, que é mesmo a zona de ouro de Rueda, uma parte com vinhas em altitude, muitas delas em pé franco, considerada a zona de ouro, né, da região, que equivale a 6% de toda a superfície de vinhas desse território demarcado. Este vinho é feito a partir da casta Verdejo, que nada tem a ver com a Verdelho da Madeira, nada tem a ver com a Verdelho do Alentejo ou Gouveio. E para harmonizar com esse vinho, todo tipo de saladas veranis vai muito bem, é um vinho bastante ligeiro, todo tipo de pastelaria salgada também, como quiches, empanadas, também vão muito bem com este vinho. O segundo vinho deste pack de fato, vem da segunda grande região produtora de vinhos brancos na Espanha, vem de Rías Baixas, na Galícia. A Galícia é como se fosse uma extensão da região portuguesa do Minho, de fato é separada dessa região apenas pelo rio Minho. E por isso o nível de clima é bastante similar, é um clima marítimo, bastante chuvoso e com muita influência dos ventos oceânicos. As Rías Baixas, particularmente, são um território demarcado relativamente extenso, portanto tem diferentes sub-regiões, e Paços Senhorãs é um produtor que está situado mesmo junto à costa, na sub-região de Vale do Salnés.
Nessa região, Albarinho, que é a casta por excelência dessa região, ela tem a capacidade de atingir as condições perfeitas de maturação por causa do solo que eles têm lá, que ajuda a drenar bastante as águas abundantes dessa chuva. Albarinho, falando um pouco sobre ela, é a mesma que a nossa Alvarinho, e não se sabe exatamente se é uma casta de origem espanhola ou portuguesa, mas sabe-se que ela é do noroeste da Península Ibérica. E ela atingiu grande fama mundial graças justamente a essa região de Rias Baixas. Então, a região de Rias Baixas, ao disseminar o consumo do albarinho ao redor do mundo, acabou por prestar um grande favor a todos os produtores portugueses de alvarinho também. Porque deram a conhecer essa casta no mundo todo. Uma curiosidade interessante é que na Espanha estamos a falar de outra escala de produção. Então, enquanto em Portugal um pequeno produtor de vinhos vai ter uma produção ao redor de 20 ou 30 mil garrafas, em Rias Baixas, um produtor que produza 300 mil garrafas também é considerado um produtor pequeno. Portanto, é realmente uma outra escala de produção. Paços Senhorãs é um produtor pequeno para os padrões de Rias Baixas, mas tem dois estilos principais de vinhos que eles produzem. Um desses estilos são os albarinhos fermentados em cubas de aço inox, engarrafados e vão direto para o mercado. E outro estilo de vinho são os vinhos que envelhecem sobre as borras, sobre as leveduras mortas. Essa foi inclusive uma técnica de vinificação que foram eles que trouxeram para a região de Rias Baixas, foram pioneiríssimos nisso ali nos anos 80. E abriram as portas para que vários produtores pudessem hoje fazer o mesmo, porque descobriu-se uma grande afinidade do albarinho com essa técnica de envelhecimento nas borras. Por quê? Porque elas aportam características muito interessantes de brioche, de tons tostados, de frutos secos, e isso adiciona dimensões a mais para o alvarinho, que já tem uma intensidade frutada bastante interessante. Portanto, esse é um vinho que tem essas características, é um vinho que vai muito bem com a gastronomia galega, portanto, o pulpo à la galega, pratos com vieira, não tem erro. O terceiro vinho deste pack é o Cancela de Abreu e Ribadave, encruzado Reserva Dão. Este vinho vem da região do Dão, no centro de Portugal. E o Dão é uma região com uma característica muito particular, que é uma região cercada por serras em todos os lados. Então, a oeste tem bastante influência da Serra do Caramulo e a leste tem bastante influência da Serra da Estrela. Embora as vinhas não estejam sempre plantadas em altitude, elas levam muito com a influência dessas altitudes. Então, é uma região com intensa continentalidade, com bastante variação de temperaturas, o que ajuda bastante na maturação dos frutos. O produtor deste vinho é Raul Ribadave. Raul Ribadave tem uma trajetória bastante diversa no mundo dos vinhos e é também produtor de vinhos no Douro, no Dão e na Bairrada. No Douro, seu vinho mais famoso é o Vinhas Improváveis. E no Dão tem esse projeto em parceria com o Nuno Cancela de Abreu, que é um outro produtor bastante bem estabelecido, é um enólogo que foi o grande responsável pelo renascimento dos vinhos de Bucelas, do Arinto, particularmente de Bucelas, mas é um produtor que é originário da região do Dão. Falando agora um pouquinho da casta encruzado. A casta encruzado, pouca gente sabe disso, mas nos anos 50 a encruzado esteve perto de estar extinta. Mas foi graças a uma série de esforços das instituições públicas que a encruzado passou gradualmente a ser a variedade associada à produção de vinhos brancos no Dão. E hoje ela está em franco crescimento, tem muita procura no mercado por essa casta, porque é de fato uma variedade que gera vinhos extraordinários. É uma das três grandes variedades brancas de Portugal, ao lado de Arinto e de Alvarinho, simplesmente porque rende vinhos mesmo magníficos e com grande potencial de envelhecimento. Quando os vinhos de encruzado envelhecem, mostram aromas super lindos de frutos secos, de mel, de cera, de petróleo, é uma das poucas variedades que tem essa capacidade. Este vinho já começa a ter algumas dessas notas terciárias, mas ainda tem a sua fruta muito viva, uma fruta de caroço e uma dimensão mineral que lhe dá muita frescura também. A mineralidade, como a gente já referiu aqui antes, é aquela sensação fresca de água de mina que sobra na boca, ainda que o vinho seja servido quente. Para harmonizar com esse vinho, todo tipo de pescada branca, de peixes brancos com pescada branca, robalos, até um prato de carnes brancas também, com molhos suaves, também vai muito bem com esse vinho. Quarto e último vinho deste pack é o Artefato Colheita Verdelho. Este é um vinho, foi um achado, foi um vinho que encontramos na nossa biblioteca. É um vinho da colheita 2018, feito na região do Alentejo,
O Alentejo é uma região de clima quente, uma região de clima mediterrâneo, com verões muito longos, muito secos, muito ensolarados. Os vinhos dessa região são vinhos que mostram bastante essa intensidade, esse poder, e que precisam de castas muito bem adaptadas. É o caso da Verdelho, que nada tem a ver com a Verdejo, que falamos aqui no começo, e nada tem a ver com a Verdelho da Madeira. De fato, a Verdelho do Alentejo é a mesma casta que a Gouveio, no Douro e em outras regiões também. Sobre esse produtor, muito importante, Luís Duarte é uma das pratas da casa de Portugal, quando se fala sobre enologia e viticultura. É um produtor que já foi eleito 3 vezes pela imprensa técnica como o melhor enólogo de Portugal. Teve um de seus vinhos também colocado em 9º lugar na revista Wine Enthusiast, na lista dos 100 melhores vinhos do mundo. Desde 2007, ele tem um projeto no Alentejo, em Reguengos de Monsaraz, onde faz os vinhos como lhe apetece. Este vinho é a sua leitura da casta Verdelho do Alentejo, né? Portanto, a Gouveio. E este vinho é o que acontece quando temos a paciência de esperar um vinho atingir o seu melhor, não é? Então, ele tem essa cor linda, amarelo, com reflexos dourados. Já começa a mostrar aromas terciários de frutos secos, de mel. Tem uma fruta também que já está indo para compota, mas tem ainda uma fruta muito viva. É um vinho potente, é um vinho poderoso que mostra de fato esse calor da região do Alentejo, mas ainda assim tem muito frescor, graças à acidez naturalmente alta dessa casta que está super bem adaptada. Para harmonizar com esse vinho, recomendo pratos com carne de porco, culinária asiática, por exemplo, vão cair muito bem com este vinho. E é isso, terminamos o nosso pack de brancos ibéricos, espero que gostem e nos vemos na próxima!